Olá, boa noite. Estamos hoje aqui para dar continuidade a um trabalho nosso que nós estamos fazendo dentro do ecossistema goiano de inovação. E já iniciando a nossa fala, pedir a compreensão e a desculpa a todos. Quem estaria aqui era a nossa subsecretária, a Sheila Pires, subsecretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, mas infelizmente testou positivo para a Covid e eu estou aqui representando ela. Opa, melhorou bastante. Vou até voltar a falar tudo de novo. Estou aqui, peço desculpas, era a Sheila Pires que estava na programação de vocês e está aqui a Lidiane Abreu. A Sheila Pires é a nossa subsecretária, testou positivo e eu estou aqui representando ela neste momento para a gente poder falar um pouquinho sobre as ações do ecossistema goiano de inovação, né? E esse é um dos resultados de uma das ações que nós estamos promovendo. Essa ação é uma parceria nossa junto com a Unesco, dentro de um projeto chamado PRODOC, onde o nosso foco é apoiar e desenvolver os ambientes de inovação, com foco nos hubs, nos parques tecnológicos, nos centros de inovação. E dentro desse programa de desenvolvimento para o ecossistema de inovação, nós estamos com a Amprotec como uma das nossas parceiras, com o objetivo de identificar dentro dos ambientes de inovação seus gargalos e, a partir daí, fazer um trabalho de movimentação, estruturação e desenvolvimento desses ambientes. Então, quero agradecer o Guila, que é o superintendente da Amprotec, que está conosco, apresentando um resultado já de um diagnóstico de várias ações que nós fizemos, 3 encontros do ecossistema de inovação, onde reunimos todos os atores do ecossistema. A partir daí, depois da reunião dos atores, foi feita uma entrevista junto com os atores para identificar quais são as necessidades, quais são os seus gargalos, e aí resultou, dentro desse projeto, que tem uma duração aí de 9 meses em torno, poderá durar um pouco mais, vai depender do desenvolvimento desse ecossistema, e resultou no diagnóstico do ecossistema. Guila, a palavra é sua, o palco é seu, eu me ausento agora. Obrigada a todos, aproveitem aí o resultado do diagnóstico. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou Guila Calheiros, sou superintendente da Amprotec e parceiro, como Lidiane colocou, desse projeto de desenvolvimento do ecossistema de inovação aqui de Goiás. O ecossistema de Goiás, ele é um ecossistema que está se estruturando ainda, mas tem vários pontos positivos, como a gente vai verificar a partir desse diagnóstico que fizemos nesse mês para a realização desse projeto, que é fundamental para o suporte às organizações que apoiam o empreendedorismo inovador dentro do Estado, né? Esse projeto, que foi desenvolvido pela Unesco junto com a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação e a Amprotec, ele visa apoiar as organizações meio, né? As organizações que dão suporte ao empreendedorismo, ou seja, as incubadoras de empresas, os hubs de inovação, os parques tecnológicos. Então, esses são os ambientes que vão ser trabalhados dentro do nosso contexto de apoio ao empreendedorismo inovador. E essa pesquisa de diagnóstico que a gente rodou no mês passado, ela entrevistou e trabalhou, a partir da nossa equipe de consultores da Amprotec, né, um conjunto de 20 instituições de apoio ao empreendedorismo inovador. Essas instituições compõem o contexto do ecossistema, mas essa pesquisa ainda está em fase de aprimoramento e ajustes, né? Depois de todo o desenho e planejamento da pesquisa, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com o ecossistema, né, e a aplicação dessa pesquisa, esse momento agora é um momento de diálogo, de construção e refinamento desses resultados. E vocês estão vendo agora, em primeira mão, esse primeiro levantamento que realizamos aqui no ecossistema de inovação. Para compreender um pouco do viés dessa pesquisa, né, a gente entrevistou 20 instituições que compõem o ecossistema de inovação de Goiás. Essas instituições compõem a Quádrupla Hélice, né, que trabalha o desenvolvimento inovador do Estado, né, desde organizações de pesquisa e formação do capital humano, né, da academia, as organizações vinculadas ao poder público em todos os seus níveis, né, vinculadas ao movimento empresarial, às empresas e às organizações de educação.
E com isso, a gente compôs aí uma visão geral do ecossistema por cada um dos viés que compõem, que suportam esse desenvolvimento do ecossistema aqui. E com isso, a gente conseguiu mapear, dentro da metodologia que foi criada pela Fundação CERT, junto com o SEBRAE, né, essa metodologia ela consegue identificar e mapear a evolução do ecossistema, quanto sua capacidade de suportar e apoiar o desenvolvimento dos empreendedores, desde o momento em que ele deseja ou teve uma motivação para empreender, até seu processo de crescimento, desenvolvimento e consolidação. Então, essa metodologia que a gente utilizou para avaliar o ecossistema de Goiás é uma metodologia já consolidada e já aplicada a dezenas de outros ecossistemas no Brasil, certo? E essa metodologia, ela procura identificar como o ambiente, né, como o meio onde se encontra esse conjunto de instituições favorecem positivamente ou negativamente para esse processo de desenvolvimento empreendedor. Então, com isso, a gente consegue mapear os pontos positivos, né, as fortalezas do ecossistema, assim como os pontos negativos e aquilo que precisa ser melhorado dentro do ecossistema, né, considerando duas visões, né, a sua efetividade, né, quão é efetivo o trabalho, por exemplo, das instituições de ensino em formar, qualificar e produzir conhecimento, né, quão efetivo é a gestão pública na gestão do ecossistema, quão efetivo é os ambientes de inovação, os incubadores, aceleradores na geração de empreendimentos. E, do outro lado, como é que está essa integração? Porque se a gente está falando do ecossistema, a gente está falando da inter-relação entre as instituições. Estamos falando em rede. Então, a gente precisa considerar tanto quão efetivo aquela organização ela é para contribuir dentro do ecossistema de inovação, mas também o quão está essa capacidade de interagir e cooperar. Como as universidades estão cooperando uma com a outra, como a universidade coopera e interage com o poder público, como o poder público interage com as empresas, e as empresas com as universidades, e as empresas entre si. Então, um ecossistema, ele é forte, ele é maduro, quando há uma interação e objetivos compartilhados, em que um ecossistema ele se torna uma dinâmica de autossuporte entre os atores envolvidos, cada um conhecendo o seu papel dentro desse ecossistema, ao mesmo tempo que contribui e recebe o retorno que o ecossistema pode gerar para a sua instituição ou para a sua empresa. Então, essa em que a gente rodou aqui dentro da nossa pesquisa, ela trabalhou com 6 vertentes, tá? Uma vertente que analisava como é que estavam os ambientes de inovação, ou seja, as incubadoras, pré-incubadoras, centros de inovação, parque tecnológico, espaço coworking, como essas estruturas e esses mecanismos de suporte empreendedor estavam contribuindo dentro do desenvolvimento desse ecossistema, como estavam os programas e ações criados para o suporte empreendedor, fornecido tanto pela iniciativa pública como privada. Então, aí está a visão empresarial também dessas ações, esses programas voltados para o empreendedorismo inovador. As instituições de ciência, tecnologia e inovação, tanto na formação de talentos, na formação de capital humano qualificado, conforme demanda do mercado, como também na produção do conhecimento, da tecnologia e da inovação. As políticas públicas, né, o que é que está se gerando de políticas públicas, de legislação, de marcos, né, de desburocratização da política pública de apoio ao ecossistema. Como é que se está essa atração e fortalecimento do capital, né, de risco, né, desse capital necessário para o desenvolvimento dessas empresas, tanto capital de instituições de fomento, mas também capital de investidores anjo, de fundos de investimento de risco. E, por fim, a governança, que é toda a interação entre os atores que compõem o ecossistema e essa troca de redes. Então, essas foram as vertentes trabalhadas durante as entrevistas, né? Então, deixar claro aqui que essas entrevistas com essas 20 instituições trazem a visão dessas 20 principais instituições dentro da quádrupla hélice, né, quanto ao ecossistema aqui de Goiás. E aí, para cada uma dessas vertentes, a gente vai ter
as análises dos dois pontos, tanto da efetividade como da integração. Então, como os parques ou ambientes de inovação estão contribuindo para a geração de novos empreendimentos ao longo da sua trajetória. Né? Quando está a evolução da capacidade de uma pré-incubadora, de uma aceleradora, de um parque tecnológico, de fazer com que o empreendedor ele alcance o seu desenvolvimento. Tá? E nessa análise, feita junto aos ambientes de inovação, a gente traz aqui os pontos positivos em azul e os pontos negativos em vermelho, que são pontos de atenção que a gente precisa trabalhar e que o nosso projeto vai estar estruturado para dar suporte nesses pontos de melhoria. Né? Então, a gente verifica que, apesar de a gente ter algumas incubadoras que já estão consolidadas, que já estão até certificadas em CERN, que é um modelo de gestão de incubadoras já consolidado no país, a maioria das instituições de apoio, desses mecanismos de suporte ao empreendedor, ainda está em processo de estruturação, ainda está precisando se consolidar como um ator fundamental no processo de criação de novos negócios. Sejam incubadoras que estão vinculadas a universidades públicas ou privadas, sejam centros de inovação, né, oferecendo esse tipo de capacitação. Ainda há também pouca integração. Né? Cada instituição, cada incubadora ou cada mecanismo está com sua agenda própria. Não está compartilhando uma agenda com as outras instituições da rede. Tá? Esse é outro ponto fundamental em que os ambientes de inovação precisam cooperar. Quanto à vertente dos programas e ações, né, que aí a gente analisa o quão efetivos estão esses programas. Não adianta haver só programas em volume, em quantidade, para apoiar a geração de novos negócios, se efetivamente lá na ponta a gente não está criando novas startups, não está criando novas empresas. Né? Então, nessa análise, a gente verificou que existe um bom volume de programas de apoio ao empreendedorismo em todos os níveis, público e privado, da secretaria. Né? Há um investimento já por parte das empresas em uma série de ações de apoio ao empreendedorismo inovador, mas ainda falta integração entre esses programas, ainda falta uma complementariedade, ainda falta uma interlocução para que esses programas se fortaleçam pelo seu conjunto e aí ter um impacto maior no ecossistema, gerando mais empresas. Há ainda, apesar da quantidade de empresas e do crescimento dos últimos anos na geração de novas empresas baseadas em tecnologia e como startups, nos últimos anos, ainda há um potencial bem maior que pode ser utilizado frente ao ecossistema e à evolução do ecossistema. Alô, aqui em Goiás. Quanto às ICTs, né, a gente avalia, as ICTs são instituições de ciência, tecnologia e inovação. Elas trabalham tanto, as ICTs são as universidades, tá? As universidades públicas e privadas, que tanto formam o capital humano, como também desenvolvem o conhecimento através da pesquisa, através do suporte ao desenvolvimento empreendedor. E a análise é quão efetivo está essas instituições na formação. Esse é um ponto fundamental na pesquisa, porque a gente identificou que as ICTs aqui em Goiás, elas já estão muito bem consolidadas. Elas já estão tendo um papel fundamental na formação do capital humano, né? Já começaram a ser sensibilizadas quanto à necessidade de ouvir o mercado, de adaptar os seus cursos frente ao que as empresas estão demandando. Já estão começando a implementar dentro das suas salas de aula um incentivo ao empreendedorismo, né, criando eventos, atividades, até incubadoras e centros de apoio ao empreendedorismo inovador, mas ainda há muito que ser feito. Apesar de uma grande quantidade de instituições e de universidades de grande porte, né, e de qualidade aqui no Estado, as ações de empreendedorismo ainda precisam ser mais efetivas. A gente ainda precisa incentivar e dar maior apoio para que os alunos dentro das universidades tenham acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento empreendedor aqui no Estado. Quanto às políticas públicas, né, a gente verifica quão efetivos estão a legislação e o marco legal. Né? Então, você já tem o marco legal das startups sendo revisado, você já tem a Lei Estadual de Inovação, tá, que já aprimora e já reconhece o marco legal da inovação, mas muitos municípios ainda não implementaram a lei.
não criaram suas leis municipais, e aqueles que criaram, poucos operacionalizaram, fizeram com que essa lei pudesse chegar lá na ponta para quem está querendo empreender. Para quem não conhece, em 2018, em fevereiro, foi publicado o decreto que regulamentou o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. No ano passado, a gente teve o Marco Legal das Startups. Esses dois mecanismos, eles criam um conjunto de ferramentas de suporte à geração, desenvolvimento e aprimoramento da relação poder público com empresas que poucas instituições estão utilizando hoje. Apesar desse marco da Ciência, Tecnologia e Inovação ter sido feito em 2018, as universidades estão implementando, por exemplo, mecanismos que permitem que os professores, pesquisadores empreendam, que possam trabalhar em empresas suas ou de terceiros. Por quê? Porque as universidades não estão regulamentando essa atuação desse profissional. Então, as políticas públicas, elas são fundamentais, a gente não só criar um marco legal, como está sendo criado aqui, mas como é que a gente ativa esse marco legal para que ele seja um instrumento real no uso do suporte ao empreendedor em cada uma das regiões. Quanto à parte de capital, é uma das maiores fragilidades que a gente vê aqui no ecossistema, que apesar de, por exemplo, um Centelha sendo operado pela Fundação de Apoio, a gente não vê de forma estruturada e consolidada uma rede, por exemplo, de investidores anjo, um fundo de capital de risco local. Isso são ações que precisam ser incentivadas e precisam se criar modelos e estruturas que facilitem, que incentive, que o capital de riscos chegue às empresas, seja por fundos que dê garantias para esses empreendimentos, seja por incentivos fiscais para a criação e consolidação desse tipo de fundo aqui no Estado, mas a gente precisa fortalecer, porque sem o capital de risco, as nossas empresas, nossas startups não têm como evoluir. A gente precisa criar não só os fundos de fomento com capital público, mas incentivar a criação dos fundos para investimento em startups e em empresas de base tecnológica. Por fim, quanto à governança, a gente verifica que há um movimento de estruturação de uma governança aqui no Estado, liderado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, mas ainda não está consolidado. É preciso haver uma liderança, é preciso haver uma agenda comum, compartilhada entre os atores que compõem o ecossistema, para que todos eles, de uma forma única, enxerguem o papel fundamental do empreendedorismo e da inovação, das startups, na mudança de realidade da economia local, tanto na geração de emprego, como na geração de negócios a partir de Goiás para o mundo. Há um potencial enorme vindo das universidades e esse potencial não está sendo devidamente utilizado pelo ecossistema por uma falta de uma governança estruturada, consolidada e reconhecida. E esse é um dos papéis que a gente está trazendo nesse projeto desenvolvido com a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação e com a Unesco e a Amprotec, junto aos nossos ecossistemas. E esse é o quadro resumo, que demonstra, pela pontuação na metodologia CERN-SEBRAE, que o ecossistema de Goiás, ele está ainda em fase de estruturação. Ele não está em fase inicial ainda, já está num nível de estruturação, mas ainda há muito que evoluir para o seu desenvolvimento e consolidação como um ambiente de apoio ao empreendedorismo inovador em todas as suas vertentes. E aqui eu destaco que realmente o que está em melhor posicionado dentro do ecossistema são as ICTs, ou seja, a gente já tem ICTs consolidadas, temos universidades públicas que já reconhecem o papel fundamental do empreendedorismo, já estão incentivando essa atividade, já estão tentando ouvir o mercado para formar profissionais adequados à sua demanda. Tem muito que evoluir, mas hoje são as ICTs as melhores referências dentro do ecossistema de inovação do Goiás.
seguidos aqui pelas políticas públicas, né, que tem um volume considerável de ações feitas pelo poder público no incentivo aos programas de empreendedorismo e a inovação, né, e a gente está mal, de fato, quanto ao capital de risco. A gente precisa evoluir, enxergar, porque esse é o grande combustível dos negócios. Sem o capital de risco, sem investimento das empresas, a gente não vai evoluir com o ecossistema de Goiás. Então, esse aqui é um resumo do que a gente traz. A gente precisa evoluir bastante na governança para potencializar todos os outros elementos desse gráfico. Como eu falei para vocês, essa pesquisa é uma pesquisa que traz um diagnóstico frente à situação atual do ecossistema. Estamos aqui apresentando em primeira mão para vocês, mas que esse diagnóstico ele vai evoluir ao longo do projeto e a gente vai utilizar ele como base para as próximas etapas. E quais são as próximas etapas? A gente vai trabalhar fortemente com as incubadoras, com os parques tecnológicos, com os hubs de inovação aqui do Estado, para tratar cada uma dessas ações. Obviamente, com a liderança da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, para que a gente identifique que caminhos são necessários serem trabalhados para mudar esse cenário e fazer com que o ecossistema ele evolua, né, e comece a gerar melhores condições para o desenvolvimento empreendedor aqui do Estado de Goiás. E é isso, pessoal. Acabando aqui meu tempo, eu fico à disposição de vocês após aqui a nossa apresentação, para tirar qualquer dúvida. A gente vai ter outros momentos em que a gente vai ter uma discussão mais profunda dos números e das filigramas dessa pesquisa. A gente só teve 20 minutos hoje para apresentar esse resultado, mas a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação vai fazer eventos e outros momentos de discussão com todo o ecossistema sobre nossos dados e evoluir aí um pouco dessa pesquisa. Muito obrigado.